Olá meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas para a nossa semana de Páscoa. Essa semana nós vamos juntas uma mesa completa de Páscoa para você fazer aí na sua casa. E hoje nós vamos começar por esse prato. Para quem já é minha aluna, é bom que vocês saibam que ao longo dos anos nós fomos fazendo também outras mesas postas e lá na formação Pintando Vida você encontra as aulas completas de outras mesas postas como esses pratos e ovos de Páscoa que nós pintamos juntas. Sejam muito bem-vindas ao meu ateliê, o ateliê da Pri Ferraz, o qual eu conquistei ao longo dos anos pintando vidros, cristais e porcelanas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pri Ferraz, especialista em pinturas de diversas superfícies. Já fui premiada, apareci em canais de TV para apresentar a minha história e a minha técnica. Técnica é essa que você vai poder pintar lindas peças e duradouras. E a partir de agora você vai conhecer um pedacinho dessa técnica. É importante que você saiba que eu preparei especialmente para você uma apostila com todo o passo a passo da nossa aula, mas é importante que você assista a aula para que você entenda muito bem as pinceladas e como carregar o pincel. Aqui você vai encontrar o passo a passo, as tintas que nós vamos usar, assim como o risco também. Esse risco vai ser fundamental para que você passe aí para suas peças em casa e consiga um resultado bonito. Agora eu vou colocar a câmera para cima da pintura que nós vamos começar. Para essa pintura nós vamos precisar de um prato de porcelana. Vamos precisar também da nossa apostila, onde vocês vão receber o risco. E eu vou ensinar já já vocês a usarem. Vocês vão precisar de durex, um azulejo ou um pratinho para a gente usar como godê, onde a gente vai colocar a nossa tinta. Vamos precisar de uma tesoura para cortar o nosso risco e, é claro, nossas tintas. Aqui eu estou usando a tinta, ela é especial para forno e toda vez que você olhar, for procurar, é importante que ela tenha ao lado 150. Isso é característico da nossa tinta, que pode ir ao forno doméstico para queimar a peça e fixar durante muito tempo as nossas tintas. Essa parte do forno ela é completamente importante e eu explico para vocês mais para frente. Nós vamos precisar também de um pincel redondo. Esse aqui deve ter mais ou menos um tamanho 4, um pincel bem simples, tá? E toda a pintura que nós vamos fazer, a gente só vai usar esse pincel. Combinado? Então vamos começar? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar a nossa apostila. Aqui na frente já tem aqui um passo a passo, mas toda vez que você for pintar, eu acho que é importante que você revisite a aula para você entender todas as pinceladas, como alcançar um resultado bonito. Tá? Aqui atrás nós temos o risco que eu preparei para vocês. Esse risco é para um prato raso, que tem mais ou menos de 26 a 28 centímetros de diâmetro. É mais ou menos o tamanho aproximado dos pratos que nós compramos em lojas normais. Eu sei que muitas vão perguntar, Pri, é prato normal? É um prato normal. Agora, um detalhe importante, você vai perceber que nós vamos pintar as bordas do nosso prato. E é importante porque, apesar da fixação muito boa da tinta, é importante que você não pinte o centro do prato, tá? Porque com o tempo, o rajar dos talheres aqui vai acabar arranhando a nossa pintura. Então nós vamos pintar as bordas. E agora como é que nós vamos usar o nosso risco? Aqui eu deixei o lado 1 e o lado 2, que é onde nós vamos colar o nosso risco para que ele fique no diâmetro correto. Eu já deixei a marcação com uma tesourinha aqui em amarelo para você cortar onde deve ser cortado. Vamos descartar esse pedaço aqui. E agora a gente vai cortar o lado 2. E a gente vai juntar com durex e depois a gente vai cortar a circunferência. Esse lado aqui, ó, essa parte aqui, a gente vai descartar, tá bom? E aqui agora, nós vamos juntar. Você vai ver exatamente onde juntar aqui, olha. Circunferência com circunferência, tá vendo? Ó. E a gente agora vai juntar essa parte aqui com durex.
O ideal é que você não coloque o durex por cima do desenho, porque senão depois vai ficar mais difícil de você passar esse desenho. Eu vou colocar o durex dos dois lados para deixar esse risco bem firme, tá? E agora eu vou cortar na circunferência para que o desenho encaixe perfeitamente no meu prato. E agora nós vamos pegar o nosso prato. O seu prato já deve estar limpo, sem gordura, tá bom? E nós vamos encaixar. Antes de encaixar, você vai precisar de um carbono bem velhinho. Se o seu carbono não estiver velhinho, pegue um papel, coloque ele e passe bastante por cima para ir desgastando esse carbono, para tirar uma gordura. Mas existe uma maneira mais fácil também de fazer, que é usar grafite. Lembra quando a gente era criança que a gente fazia carbono assim? Então, é isso que a gente também vai fazer agora para passar o risco para nossa peça. Você vai passar o lápis onde tem o desenho do nosso prato. Tudo isso ao longo do desenho. Vou mostrar aqui para vocês como passar esse risco aqui. Agora, no meio do risco do lado avesso, a gente vai colar. Eu faço assim, olha, com durex, tá vendo? E coloco aqui no meio. Para que quando eu estiver passando o risco, esse desenho não ande, a folha não ande. Então eu prendo aqui, olha. E onde tiver já o carbono, né, que você fez no papel, você vai pegar o lápis e vai, ó, contornando todo o desenho para ir passando pro prato. Quanto mais perfeito você fizer esse contorno, mais fácil vai ser de você chegar aos resultados dessa pintura. Quando a gente passa o risco de qualquer forma, o que acontece? A gente acaba se perdendo um pouco nesse desenho. Então, capriche aqui, principalmente nos coelhinhos. As folhagens, elas são mais fáceis da gente fazer, mesmo sem o risco. Mas o coelhinho é importante que você faça muito bem feito. As folhagens não são importantes você fazer agora, tá? A gente faz de uma maneira bem solta, tá bom? E aí você vai perceber, olha, que o risco já foi passado para o nosso prato. E agora eu vou fazer isso com o nosso risco e eu já volto, porque senão acaba ficando muito longa essa aula. O meu risco tá pronto, eu só fiz os coelhinhos. Para vocês se guiarem, vocês podem fazer todas as folhagens, tá? Antes de soltar o risco, é importante que vocês olhem para ver se ele foi passado muito bem, tá? Para você não perder nenhum detalhe. Então aqui eu já conferi, tá tudo passado direitinho. Então agora eu vou soltar esse meu risco. Tá? Soltei aqui. E eu deixo ele aqui de lado, porque toda vez que eu precisar consultar alguma coisa, eu sei por onde me guiar, tá? Então agora nós vamos pegar as nossas tintas. Aqui eu estou usando as tintas, como eu já falei, inicialmente eu tinha esquecido de mostrar a laranja, que é onde a gente vai usar para fazer as cenourinhas, tá? Então, nós aqui temos as cores azul, branca, verde e laranja, tá? Vamos começar pelos coelhinhos. Então, para o coelhinho, eu vou usar o branco e o azul cian ou azul royal. E por que eu vou usar ele? Porque eu quero deixar uma tonalidade bem clarinha. Essa tinta, gente, ela rende muito, muito mesmo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho só de azul. Vou limpar aqui a minha faquinha, a minha espátula. Se você não tiver em casa, você pode usar uma faquinha, pode usar uma colherzinha também, o cabo da colherzinha. E agora eu vou colocar o meu branco aqui de lado. Eu não vou misturar de uma vez, por quê? Porque eu preciso ir medindo a quantidade de azul para não ficar muito escuro. E agora, olha,
Eu venho mexendo. E eu também vou usar esse azul puro aqui para dar algumas nuances. Ele já chegou no tom que eu quero, olha. E agora eu tô pronta, com a minha tinta pronta para começar a pintar. Essa tinta, gente, ela é tão incrível, assim, ela rende tanto, a nossa pintura rende tanto, que um potinho desse, você pode chegar a pintar mais de 70 taças, mais de 70 pratos, tá? Eu agora tô com o meu pincel redondo aqui, vou fazer assim para abrir muito bem as cerdas dele. E agora nós vamos começar com o prato. Eu vou carregar a minha tinta no pincel e vou começar fazendo os coelhinhos. Como a gente já tem o risco, vai ser muito fácil da gente se guiar. Então, vou começar aqui pela orelhinha, olha. Dentro do formato dela. E perceba que com uma única pincelada eu consigo o que eu preciso. Eu não fico lambendo a minha pintura. Com poucas pinceladas eu já vou conseguir o que eu quero. Então, olha, aqui é o contorno da cabeça. Eu vou fazer, olha, o contorno dessa cabeça. Eu não vou pintar assim, ó. O que você não deve fazer? Aqui é o corpinho. Então, você não deve pintar assim. Você deve seguir o contorno, olha. Pegando aqui, ó. E contornando o corpinho. Por quê? Porque é isso que vai te dar um resultado mais orgânico, né? Quando você olhar, não tá uma pintura dura. Ela segue o corpinho. Então, aqui nós vamos cobrir com tudo que a gente, né? Todo o corpinho. Seguindo o formato desse corpinho. E agora, com um pouquinho da tinta azul aqui, ó, eu pego, vou botar o pincel levemente aqui nessa tinta azul, mais um pouquinho na tinta azul claro e vou fazer, olha, exatamente onde tem contorno. Por quê? Que é para dar um sombreado, para a gente saber mais ou menos onde é que começa, né, e onde termina as divisões desse corpinho. Então, ó, bem clarinho, mas um pouquinho mais, ainda mais escuro, ó. Então, eu meio que contorno, mas perceba que eu não contorno de uma forma dura. Eu tô contornando aqui, dando nuances. Ó, aqui tem a divisão do pezinho, tá vendo? Aqui tem a divisão da cabecinha. Aqui no meio nós temos o formato da orelhinha, ó. Então, aqui eu vou dando esses nuances, quebra um pouquinho mais com a tinta mais clara, se eu precisar, ó. Mas eu consigo dar um contorno maior para o meu coelhinho. E agora a gente vai fazer o olhinho. Eu vou pegar só a pontinha de uma tinta mais escura e com um pincelzinho bem pezinho, ó, eu consigo fazer um olhinho. Tá? Ele ainda tem aqui, olha, o narizinho. Ah, ficou na dúvida de como é o desenho? Pega o seu risco e verifica. Tá vendo? Vai se guiando por ele, ó. Então, aqui ele tem o narizinho e uma boquinha, ó, que dá um sorrisinho, ó. Então, ó. A gente vai fazer isso aqui também. Com um pincelzinho bem em pezinho, tá vendo? Ó. E agora nós vamos partir para o outro coelhinho. De novo, eu molho na tinta branca e eu venho contornando novamente ele. Ah, aqui, olha, eu acabei esquecendo do rabinho. Esqueci do rabinho. E aqui eu vou fazer, olha, dar um pouquinho da nuance mais escura para saber onde o rabinho começa e onde o rabinho, né, termina. Tá vendo? Então, vamos voltar aqui agora. Esse aqui já vamos fazer aqui, olha, o contorno do nosso rabinho. Perceba novamente que eu não tô indo numa pintura dura, eu tô indo numa pintura, né, bem fazendo o contorno do coelhinho. Ó.
pezinho. Isso aqui que vocês estão aprendendo, gente, é só um pedacinho, assim, é o mínimo da técnica que a gente pode usar para pintar mesas, né? Para pintar vidros, cristais e porcelana. A gente pode pintar mesa posta, todas as peças, as nossas taças, os nossos copos. Ó, tô fazendo contorno, tá vendo? Então, é uma infinidade de possibilidades. Para você trabalhar com essa técnica, ela é maravilhosa, porque eu falei para vocês ali, né, que dá para pintar 70 peças com essa. Imagina você trabalhar com mesa posta e poder pintar todas as suas taças com essa. Trabalhar com lembrancinhas de aniversário, maternidade para casamento. E aqui, ó, continuo fazendo na forma que eu te falei, tá vendo? Não tô fazendo um traço reto. Ó, aqui tem o movimento da perna. E agora eu vou para a orelhinha. Outra orelhinha aqui, ó. Se você não me segue aqui no canal, já começa a me seguir para você não perder essa semana que nós vamos ter toda de Páscoa, tá? Onde vocês vão aprender diversas peças para montar a sua mesa. E eu costumo falar, gente, que conhecimento a gente multiplica, né? Então, tudo que você aprender aqui, você vai poder usar em outras peças. Mas como eu falei, isso aqui é o comecinho de tudo que a gente pode usar, tá? Aqui eu vou de novo, olha, fazer a perninha. Aqui tem outra perninha. E a marcação de lápis que vai ficando, a gente também vai cobrindo com a tinta, tá? Então, ó, peguei aqui agora um pouquinho do azul escuro e vou molhar aqui de novo para tirar um pouco desse azul, né, desse escuro, para ele deixar mais leve. E agora eu vou fazer, ó, a marcação. Eu venho fazendo essa marcação e esse contorno também, ó, do coelhinho. Assim, os movimentos deles ficam mais evidentes, né? Aqui a gente precisa fazer também, por quê? Para diferenciar o corpo da orelhinha. Vou de novo aqui, ó. Vamos fazer aqui o meiozinho da orelhinha, que realmente é mais escuro, né? Porque bate menos luz, ó. Aqui também. E vocês podem também, gente, olha que lindo, fazer cada prato de uma cor, cada coelhinho de uma cor. Quando você aprende a pintar, eu falo que, né, dentro da minha formação, Pintando Vida, eu falo que conhecimento é poder. Porque depois que você aprende a pintar, aprende as técnicas, todas as técnicas, vocês vão aprendendo a fazer muitas outras peças, a utilizar as cores de forma adequada. Aqui ficou um pouco escuro, então, ó, eu venho aqui e vou dar uma clareada, tá? Ó, vou deixar o movimento um pouco mais evidente. Aqui tem outra perninha, olha. Eu vou diferenciar, escurecendo um pouco. Você pensa o seguinte, essa perninha tá debaixo do corpo, né? Então, se ela tá debaixo do corpo, o que que acontece? Ela tá com mais sombra, então a gente escurece um pouco, tá bom? E aqui agora a gente vai fazer o contorno, olha, do rostinho também. E você percebe que com isso eu vou cobrindo o lápis também, ó. Onde não ficou coberto, você vem aqui, ó, e pode cobrir, tá? Vou clarear um pouquinho esse sombreamento, que ficou muito escuro. Ó. Para quem não me conhece, agora vou fazer o olhinho, molhei no azul, tá? E com ele bem pezinho novamente, eu vou fazer... Ah, eu vou fazer aqui, ó, uma divisão da orelhinha, ó. Tá?
Para quem não me conhece, gente, eu também não pintava nada. Existe a crença de que a gente precisa nascer com dom para pintar e não é verdade, porque eu também não pintava nada. E hoje a pintura me transformou e hoje eu, graças a Deus, vivo da minha pintura, vivo muito bem da minha pintura, ganho muito bem. Então, assim, eu posso dizer que se você tiver dom, ou se você não tiver dom, na verdade, se você não tiver dom, mas se você tiver técnica e metodologia, você é capaz de pintar lindas peças. Eu tenho diversas alunas que não pintavam nada, que hoje estão decorando suas casas, estão pintando para dar de presente e mais, estão vendendo suas peças, tá? Pintamos agora o segundo coelhinho. E agora eu vou pintar os outros coelhinhos e eu volto aqui. Não esqueçam de seguir sempre o contorno. Não esqueçam de sempre seguir o contorno para dar movimento do corpo. Senão fica uma pintura bem dura e aí não fica bacana. Tá? Aqui vou fazer o rabinho, ó. Você vê que cada coelhinho tem um formato diferente. Ele está numa posição diferente, quer dizer. E aí você pode estar me perguntando, por que a gente começou pelo coelhinho? Porque ele, na verdade, é o personagem principal da nossa pintura, né? Do nosso tema. Então, a gente começa por ele e depois a gente vai posicionando o restante, o arranjo restante, como as folhagens, né? As florezinhas. Aqui a gente também tem cenourinha. Imagina só, gente, não sei se eu já falei, mas você fazer também um coelhinho de cada cor. Para uma mesa bem colorida, também vai ficar bem bonito, né? Então aqui, ó, já fiz o meu coelhinho e agora eu vou dar as nuances que vocês viram que eu dei, né? Então aqui, ó, quero separar uma patinha, vem aqui, ó, um pezinho. Quero separar o outro, venho aqui e dou o contorno. Tudo isso, gente, eu ensino com muito mais calma, com muito mais detalhe na minha formação, tá? A gente vai fazer esse contorno, vai marcar bem com a tinta um pouco mais escura, ó. E vem clareando. Assim eu consigo bem esse movimento da perninha, posicionada, flexionada, ó. Já tô dando muita coisa aqui mastigada, mas é importante que você saiba que você pode aprender a pintar com diversos pincéis. Pode aprender folhagens, pode aprender tanta coisa bonita, porque como eu falei, essa é uma técnica muito versátil. Estamos indo para patinha agora. E essa técnica aqui, gente, outra coisa dessa técnica, né? Ela pode ir no lava-louça, ela pode ir no micro-ondas, mas ela pode lavar normalmente. Mas é importante que você saiba que a gente vai precisar queimar as nossas peças no forno de casa. Eu falo que é como assar um bolo, sabe? Você vai assar um bolo. E muita gente vai me perguntar se não corre o risco de quebrar. Não corre, gente, não corre o risco, sabe por quê? Porque quando as peças de vidro, de cristal, de porcelana, elas são fabricadas, elas precisam chegar numa temperatura de até 1.600 graus para os vidros, por exemplo,
1.300 graus para porcelana e para cerâmica. Então, a temperatura do nosso forno, ela não é suficiente para quebrar as nossas peças, né? Eu vou falar para vocês no final como é que vocês vão fazer a queima, tá bom? Acabamos nossos coelhinhos. Olha aqui, gente, quanta tinta ainda sobrou. Vocês estão vendo como a gente usa muito pouco dessa tinta? Quando você for pintar todo o seu prato, o que você deve fazer? Você deve pintar primeiro todos os coelhinhos e depois você vai pintando o restante. Faça por cor de tinta. Por quê? Para não desperdiçar tinta, tá bom? Então, se você for pintar 6 pratos, pinte primeiro todos os coelhinhos de todos os pratos e depois você vem para o restante. Agora, eu vou usar tinta laranja. Vou pegar um tiquinho de nada aqui mesmo, sabe? Bem pouquinho, ó. Porque a gente só vai pintar as nossas cenourinhas agora. Vou limpar a espátula, não vou deixar secar aqui. Limpei o meu pincel, limpei com álcool, porque essa tinta você não pode diluir, nem pode misturar água, porque senão você vai comprometer a fixação da peça, tá bom? Agora eu tô aqui, olha, molhando meu pincel no laranja e vou fazer de forma bem simples as cenourinhas, ó. Depois, para receber a apostila que eu preparei para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, você preenche um pequeno cadastro, porque eu preciso enviar por e-mail para vocês essa apostila, tá? Se vocês quiserem entrar no grupo de avisos, onde eu sempre coloco as informações de aulas e tudo mais, é bom porque vocês não perdem nada. Bem fácil, bem simplesinha. Vou limpar aqui agora o meu pincel e a gente vai agora para os nossos arranjos, as nossas folhagens. Olha aqui, tá bom? A gente agora vai fazer esse aqui. Agora eu vou precisar da tinta verde, usa muito pouco, e vou pegar também um pouquinho do branco para deixar ela um pouquinho mais clara. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o azul, gente, tá? Vou clarear ela um pouquinho. Por quê? Porque se eu deixar ela toda verde por igual, ela vai brigar muito assim, vai ficar muito contraste do azul clarinho. Então, eu também vou clarear aquela um pouquinho, olha, tá? E fica esse verdinho assim, ó, lindo. Às vezes, uma das maiores dúvidas que a gente tem é combinação de cores, né? E eu falo que uma combinação de cores, ela pode acabar ou levantar a sua pintura. Então, é importante que você tenha uma combinação bonita de cores. Eu, inclusive, dentro da formação, eu deixo até uma aula com e um link para uma pasta com mais de 400 combinações de cores. Então aqui, ó, eu vou começar a fazer de forma bem livre as minhas folhagens. Então começa uma folhinha, outra folhinha, e só depois eu vou ligando e fazendo o cabinho, ó. E como é que eu vou conseguir esse movimento? Repare bem o que eu tô fazendo, ó, pontinha do pincel, aperto e levanto. Pontinha do pincel, deito as cerdas todas e levanto. Ó, encosto a pontinha e levanto. Aqui também eu vou deixar, olha, vou fazer com o pincelzinho bem em pé uns galinhos para deixar umas folhinhas, umas florzinhas depois, tá? Então aqui, ó, pincel, pontinha do pincel, aperto as cerdas e levanto. Ó, vou trazer aqui uns galinhos, aperto as cerdas e levanto. De novo, aperto e levanto. E vou fazer aqui, ó. E como a gente tá aqui, eu já vou fazer as folhagens da nossa cenoura. E aqui nada mais é do que, ó, pincel bem em pé, e você vai fazendo, ó,
leves tracinhos para fazer a folhagem. Com o pincel bem em pé. Aqui, se eu quiser a pontinha mais gorda, eu encosto o pincel, levanto com ele, ó, decolando, tá vendo? Assim eu consigo umas folhagens bem orgânicas. E agora a gente volta. Assim eu dou mais movimento. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Assim eu vou dando mais movimento, porque as folhagens já estão aqui e eu não preciso fazer o caminho inteiro dela, né? O que eu quero dizer? Eu não preciso pegar e fazer assim, olha. Você pode fazer também, se você achar que fica mais fácil. Mas quando a gente está começando, é mais difícil a gente seguir, colocar o pincel fino, fininho, um tracinho fininho em todos os lugares. Então, se você constrói primeiro as folhagens, fica muito mais fácil de você completar com o galinho. Ó. Então, agora eu vou só, bem livre, fazendo essas folhinhas. Pontinha do pincel, ó. Pontinha do pincel, aperto e levanto. Pontinha do pincel, aperto e levanto. Esse pincel aqui que a gente está usando, gente, é o redondo. Mas a gente ainda tem uma possibilidade gigantesca de outros pincéis, a quais a gente consegue diversas pinturas, diversos movimentos, né? Fazer copos listrados, bordas, folhagens, flores. Enfim, esse aqui é só uma pontinha de tudo que a gente pode fazer. Esse aqui é um pequeno pedaço desse mundo de pintura em porcelana, de cristal, que a gente pode fazer no forno da nossa casa. E agora aqui a gente volta para o raminho da nossa cenoura. Depois eu gostaria que vocês pintassem e me marcassem lá no Instagram. Eu quero ver o resultado de vocês, hein, gente? E não esqueçam que nos próximos dias nós vamos ter as outras aulas para você complementar a sua pintura. Complementar a sua mesa, quer dizer. Estou concentrada aqui na nossa pintura, ó. Tá? E aqui continuamos. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais devagar do que eu faria na pintura real. Para quem é aluna, para quem não é aluna, essa aula vai ficar aqui durante essa semana, tá bom? Depois eu vou subir exclusivamente para as nossas alunas. As alunas sempre precisam ter preferência, não é verdade? Então, alunas, essa é uma aula nova, né? Vocês têm uma aula completíssima também de um outro prato maravilhoso que nós fizemos com a borda inteira completa, linda, dentro da plataforma. Tem, na verdade, um módulo inteiro de Páscoa, onde você aprende a pintar um prato lindo, aprende a pintar um vaso, uma taça, um copo. Os riscos estão lá dentro também, tá tudo muito detalhado. Para quem é minha aluna sabe, né, que eu sou impecável na minha metodologia lá dentro da formação, tá bom? Aqui são pílulas que você recebe para você conseguir fazer na sua casa, acabar com a crença de que não é possível pintar sem dom, tá bom? E aqui agora eu vou só, ó, novamente fazer. Espero que vocês tenham gostado, tenham amado essa aula e tenham se apaixonado por essa técnica que é realmente uma delícia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a queima do nosso forno.
É muito importante que você preste bastante atenção nessa parte para garantir a durabilidade da sua pintura. Bom, essa tinta ela vai precisar ficar de cura, num tempo de cura de 24 horas. Ou seja, todas as peças que você pintou hoje, você só vai poder queimar amanhã. Esse passo é muito importante. Então, por mais que você tenha pintado um prato hoje e acabe de pintar os outros amanhã e queira queimar todos juntos, você vai pegar e contar 24 horas desses pratos todos que você pintou, tá bom? Depois desse passo, esperando as 24 horas, você vai colocar no forno da sua casa. Sim, aquele forno que a gente assa o nosso bolo. E pode ficar despreocupada porque essa tinta não é tóxica e não vai fazer mal nenhum. Qual é o passo? Eu costumo falar que é como assar um bolo. Você vai esperar, vai ligar o seu forno a 150 graus. Já pode deixar a peça lá dentro, não tem problema. Vai esperar uns 10 minutos para pré-aquecer, estabilizar toda a temperatura lá dentro. E depois disso, você vai começar a contabilizar 35 minutos. Após isso, você vai desligar o forno e vai esperar a peça esfriar e depois ela está pronta para o uso. Mas é importante que você siga esse passo. Pré-aqueça durante 10 minutos, conte depois desses 10 minutos mais 35 minutos, tudo a 150 graus, desligue o forno, espere esfriar e depois a peça está pronta. Se a sua peça descascar por algum motivo, ao lavar, você perceber que a sua tinta está soltando, isso não é normal. Essa tinta, eu tenho peças aqui de 4, 5 anos e que elas estão perfeitas. Você vai precisar verificar se o seu forno está bem regulado. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer com um termômetro indicado para forno. Dentro da formação, para quem é aluna, já não deve ter dúvidas, porque tudo isso eu mostro, todos os materiais, como fazer isso no detalhe. Mas essas etapas são muito importantes. Dentro da formação estão todas as explicações, arquivos para você imprimir e se guiar no passo a passo, além do nosso suporte, que é extremamente rápido, ágil e acolhedor. Bom, todo esse material que eu mostrei aqui para vocês, o passo a passo, a apostila e o risco, estão no link aqui embaixo para você acessar. Basta clicar, preencher os seus dados, eu preciso dos seus dados para enviar esse arquivo por e-mail, tá? Se após você preencher, espere lá uns 2, 3 minutinhos, que é o tempo que a gente tem para que o processo esse envio. Se não chegar na sua caixa de entrada, verifique o spam. Combinado? E não deixe de entrar também no nosso grupo do WhatsApp, onde todos os avisos serão dados por lá. Um outro ponto importante é que durante essa semana nós vamos ter uma semana inteira de habilidades manuais e você não pode perder porque vai ser muito bacana. Aperte o sininho aqui para ser avisado de todas as notificações e não deixe de seguir a gente, @PriFerrazArtes, tanto no Instagram quanto no TikTok. Lá estamos postando sempre muitas novidades. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até amanhã.